Atos capítulo 5, verso 1 ao 11. Atos 5, versículo 1 ao 11. Você que trouxe a Bíblia, você pode ler comigo. Você pode ler aí ou aqui no telão atrás, aí no rodapé da sua TV, ou do seu celular. Mas um certo varão, chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade. Pode mudar para NVI, filho. E reteve parte do preço. Reteve parte do dinheiro para si. Sabendo disso, também sua mulher, e o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para você uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não pertencia a você? E depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder? O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Ouvindo isso, Ananias caiu morto. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que tinha acontecido. Então, os moços vieram, envolveram seu corpo, levaram para fora e o sepultaram. Cerca de 3 horas mais tarde, entrou sua mulher, sem saber o que havia acontecido. Pedro lhe perguntou: diga-me, foi esse o preço que vocês conseguiram pela propriedade? Respondeu ela: sim, foi esse mesmo. Pedro disse: por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Veja, estão à porta os pés dos que sepultaram seu marido, e eles a levarão também. Naquele mesmo instante, ela caiu morta aos pés dele. Então os moços entraram e encontraram-a morta, levaram-na e a sepultaram-na ao lado do seu marido. Grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos os que ouviram falar desses acontecimentos. Com a Bíblia aberta, nós vamos orar. Louvado seja o seu nome, Pai, que está nesse lugar, pois a tua palavra diz que onde houver 2 ou 3 ou mais pessoas reunidas em seu nome, ali o Senhor se faz presente. Obrigado, Jesus, por estar entre nós. Obrigado, Espírito Santo, por fazer de nós moradas. Nós louvamos ao Senhor por esse culto. Louvamos ao Senhor por iniciar o nosso ano na presença do Senhor. Louvamos ao Senhor pela unidade da igreja, pela comunhão. Louvamos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito por nós. Agora, Pai, vamos ouvir da Tua palavra, e esse é o alimento para a nossa alma, para o nosso espírito. Fale conosco, exorte-nos, edifica-nos, nos instrua, nos orienta, para que o Seu nome seja glorificado através de nós. Em nome de Jesus, amém. Pode se assentar. Queridos, eu quero trabalhar com você sobre um tema que o Senhor me deu esta semana. Na realidade, era para eu ter ministrado isso ontem, mas o Senhor me deu um outro tema ontem e ficou preparado para hoje. Livre-se da mentira, é o tema de hoje. Livre-se da mentira, está passando aí no seu rodapé o tema da mensagem de hoje. Eu quero convidar você para uma análise profunda das Escrituras. E eu gostaria que você abrisse seu coração, não deixasse absolutamente nada tirar a sua atenção da palavra de Deus. O quão grande e especial é poder ouvir a palavra de Deus e ter essa liberdade de cultuar. Nós iniciamos lendo um texto que narra a história, uma história real. Essa história não é fantasiosa, ninguém inventou essa história de fato aconteceu. É algo muito louco, é algo muito doido no ponto de vista racional, mas aconteceu. Nós estamos diante de um cenário onde envolve um casal e a igreja do Senhor. Nós estamos diante de uma situação em que
à morte. Não só de uma pessoa, mas de duas. A realidade desta igreja, chamada de igreja primitiva, os primeiros passos da igreja cristã, você vai poder ter a alegria de saber lendo o livro de Atos. Era uma igreja comprometida com a unidade. Era uma igreja comprometida com a generosidade, com o bem comum. Era uma igreja envolvida com a verdade. A mentira não era admitida dentro do contexto desta igreja. E Ananias e Safira são apenas mais uns personagens que acabaram sendo instrumentos do inimigo contra a igreja, na tentativa de quebrar princípios dados por Deus à igreja. E para Deus, princípios são invioláveis, princípios são inquebráveis. Os princípios que Deus deu à igreja, repito, são invioláveis, inquebráveis, inegociáveis. Nós mudamos. Os seus princípios não mudam, os princípios de Deus não mudam. E você vai observar no capítulo 4, verso 34, ou seja, alguns versículos anteriores, um pouquinho da realidade dessa igreja. Veja, não havia pessoas necessitadas entre eles, pois o que eles possuíam, terras ou casas, eles vendiam e traziam o dinheiro da venda. Assim era a igreja nesse tempo. Aqui nós temos uma prova cabal de que o dízimo era apenas proformidade. E aí vem uma resposta para quem diz que o dízimo é do Antigo Testamento, então dizimar não tem sentido algum. E aí é um convite para esse sujeito ficar com o Novo Testamento. Pois no Novo Testamento a igreja não dizimava, a igreja doava tudo que tinha. Vendia suas posses, suas fazendas, suas casas e colocavam aos pés dos apóstolos. Então, eu acho que a conta não fecha para quem usa esse argumento de que o dízimo, como é do Antigo Testamento, então eu não vou dizimar. Se você não ficar com o novo, com o antigo, você obrigatoriamente terá que ficar com o novo. Se você não ficar nem com o novo nem com o antigo, você tem que abolir a Bíblia toda. Mas observe que o dízimo, na realidade, não era muito considerado pela igreja do Novo Tempo, da Nova Aliança, porque tudo o que eles tinham não era deles, era da igreja. Havia um desejo de generosidade enorme no meio desse povo. Havia uma liberalidade gigantesca no meio desse povo. E Ananias e Safira fizeram parte desta igreja, compreendiam bem o propósito desta igreja, mas foram sucumbidos pela mentira. Foram arrebatados pela mentira. E nós sabemos bem qual é a origem da mentira. A mentira não nasceu numa discussão de um boteco. A mentira não nasceu numa discussão de um casal. A mentira não é desejo de alguém que estava andando e disse, quer saber, eu vou inventar uma história. A mentira, ela teve uma origem e um originador, ou seja, um criador. Vai comigo, Evangelho de João, capítulo 8, verso 44, João 8, 44, veja o que diz o texto, um texto muito clássico, um texto conhecido pela igreja. Palavra de Jesus Cristo. Vocês pertencem ao Pai de vocês, é uma resposta que Jesus está dando para os religiosos naquele tempo. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Agora que Jesus aponta a origem do diabo, ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a própria língua, pois é mentiroso, o pai da mentira.
Essa expressão no grego, o pai da mentira, significa aquele que criou e gerou a mentira. Nós sabemos que a mentira, então, ela foi desenvolvida, criada, elaborada pelo diabo. Não é algo que nasceu na natureza humana. Não é algo que Caim e Abel disse: o que você acha da gente criar algo novo? A mentira, para enganar os nossos pais. Ou Caim vira para Adão e diz: pai, o que você acha da gente inventar uma história nova? Ou Adão e Eva diz: não nasceu no nosso meio. Nós não fomos os originadores da mentira. Nasceu com o diabo. E a Bíblia é clara, ele é o pai da mentira. A mentira tem um pai, a mentira tem uma origem, e o originador da mentira é o diabo. E quando alguém mente, presta atenção, desperta aí, desperta tu que dormes. Você que está em casa, aumenta o volume do seu celular. Quando alguém mente, este alguém faz a vontade do diabo. Não tem meio termo. Não é filosófico, não é ideológico, não é discurso de um mero pregador. É Bíblia, é a palavra de Deus. É ou não é? Ou você crê ou você não crê. Quando você mente, você faz a vontade do diabo e ponto final. É o que está aqui. É o que está aqui. Então nós voltamos para Ananias e Safira, entendendo que eles mentiram, entendendo que havia um desejo forte no coração deles. Eles tinham um anseio, um desejo forte, uma vontade forte. E qual era? Capítulo 4, verso 36 e 37, vai trazer um reflexo, algo que aponta para aquilo que Ananias e Safira queria ser. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador. Esse homem, José, versículo 37, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos. Que tipo de homem é José? Que tipo de homem é esse Barnabé? Um homem generoso, um homem que vivia a verdade, um homem que não era agarrado aos bens materiais, um homem que não era dominado pelo dinheiro, um homem que o Senhor dele era Jesus. O Deus de Barnabé não era o bolso dele. O Deus de Barnabé é aquele que habitava na alma dele. Então ele era um exemplo de caráter, de personalidade, um sujeito bem apreciado pela comunidade primitiva. Um homem bem quisto, um homem visto como um cara extremamente generoso. A Bíblia narra um contexto que foi exatamente este homem que pegou o corpo de Jesus e cedeu a sua tumba, o seu lugar reservado para o seu enterro, para o seu funeral. Lá, ele cedeu o local para Jesus, o lençol que cobriu Jesus. Um homem extremamente generoso. Ele era um tipo de gente que Safira e Ananias gostaria de ser. Um tipo de pessoa que gostaria de ser. E é interessante que não só ele, mas a grande maioria dessa comunidade buscavam viver o propósito do Senhor. Buscavam viver o propósito do Senhor dado à igreja. Ananias e Safira buscavam viver os seus exclusivos propósitos, que eram tramados e elaborados na obscuridade, no ego, na mentira. Enquanto a comunidade cristã militavam, caminhavam, serviam o propósito dado por Deus à igreja, Ananias e Safira militava, caminhava, lutava, servia
os seus próprios propósitos, não gerado em Deus, mas gerado em seus egos e em seus próprios corações enganosos, mentirosos. Como era o coração de Ananias e Safira? Versículo 13 do capítulo 5. Observe. Versículo 3. Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração? Então, respondendo à pergunta que eu fiz agora, como era o coração de Ananias? Pedro responde nessa afirmação, nessa indagação. Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração, a ponto de você mentir ao Espírito Santo? Duas observações importantes. Eu anotei, faço questão de compartilhar com você. Primeira observação: o coração de Ananias e Safira foram cheios por Satanás de mentira, porque ambos permitiram que isto acontecesse. Eu vou repetir. Não foi algo que não estava no poder de Ananias e Safira. Não foi algo que Ananias e Safira foram pegos de surpresa. Não. Volta o texto, versículo 3. Então perguntou Pedro: como você permitiu? Houve uma permissão, houve uma liberalidade, houve uma legalidade. Ananias e Safira, em especial aqui Ananias, deu legalidade para o diabo, entregou a chave do coração para o diabo, entregou na mão de Satanás para que ele pudesse encher o coração de Ananias. Então, como era o coração de Ananias? Cheio de mentira introjetada pelo diabo. Essa é a primeira observação. A segunda: a permissão ou legalidade dada a Satanás teve sua origem, agora onde originou? No propósito obscuro do coração de ambos. Um coração sem direção, em busca dos próprios interesses. Então veja, qual foi o motivo, o que motivou Satanás a encher o coração de Ananias e Safira? Então nós sabemos que os dois deram legalidade, mas o que motivou o diabo? O diabo não sai do lugar dele sem motivo. Não pense em você que o diabo está na terra para ficar brincando de diabo. Ah, vou brincar de ser diabo. Aí ele sobe aqui no seu ombrinho e fica com um espetinho te cutucando, brincando que é diabo. Até vir um anjinho do lado de cá e ficar brigando entre o diabinho e o anjinho. Isso não acontece, isso não é real. Isso é de um desenho animado. Há algo que motiva o diabo a agir. Há algo que faz o diabo sair do seu trono e trabalhar em função de transformar a sua vida em pelo menos um pouquinho do inferno. E qual foi o motivo? O que motivou o diabo a encher o coração de Ananias e Safira, além da legalidade que eles deram, da abertura? Eu acho que eu gosto de ilustrar muito, fica fácil de explicar isso de uma forma bem clara. Segue comigo, a câmera, por favor. É bem claro isso. Entra, por favor. Pode entrar, fique à vontade, faça o que você quiser fazer. Isso é legalidade. Isso é legalidade. Isso aqui é tirar a legalidade. Fechar a porta. Travar a porta. Girar a chave. Tirar a chave. E guardar a chave.
Sabe aquela expressão, casa da mãe Joana, da mãe Maria, casa da sogra? Já viu isso? Uma expressão meio pejorativa, mas infelizmente se tornou comum usar para termos de faz o que você quiser aqui. Entra aí, faz o que você quiser, fique à vontade, bota o pé em cima da mesa, come, lava, não precisa lavar o prato, pode fazer o que você quiser. Já ouviu isso ou não? Quem já ouviu? Levanta a mão só para ver. Ah, tem gente que não ouviu. Mas é bem por aí. E é o jeito que o Satanás se sente em corações igual de Ananias e Safira. É o tipo, faça o que eu bem entender, porque aqui eu tenho legalidade. Mas além dessa legalidade, o que motivou Satanás a ir contra o coração de Ananias e Safira, é esse coração sem propósito, sem direção, voltado ao próprio interesse. Esse era o coração de Ananias e Safira. Esse é o desejo do coração de Ananias e Safira, ou melhor, esse é o que faz Satanás trabalhar no coração de Ananias e Safira. Agora veja a aliança que Ananias e Safira tinham. A aliança de Ananias e Safira, a aliança dos dois. Ou seja, o casamento. Vai lá, versículo 9, por favor. Observe aí. Pedro disse: por que vocês entraram em acordo? Eu vou pedir para que você repita comigo. Você repita esse trecho no 3. Tá bom? 1, 2, 3. Isso aí. Não é algo que Ananias chegou e disse assim: a partir de hoje vai ser assim. A partir de hoje nós vamos mentir, acabou e pronto. E Safira respondeu: não, amor, eu não acho legal a gente mentir. Não, amor, eu não acho legal a gente se passar como crente diante da comunidade. E quando nós estamos longe da comunidade, a gente ter atitudes de ímpio. Eu não acho legal, amor. Não foi isso. Foi isso aqui, ó. Nós vamos mentir. Vamos. Nós vamos viver uma vida dupla. O que você acha? Com certeza. Estou contigo no largo. Nós vamos tentar enganar a igreja. Principalmente o pastor, o Pedro. E o Tiago também. O que você acha? Demorou. Vamos embora, estou contigo no largo, meu amor. É o que diz o texto. Tá isso, não, mas não está dizendo bem assim não. Está entre as linhas aí. Porque vocês entraram em acordo para mentir contra o Espírito Santo, para tentar o Espírito Santo, o Espírito do Senhor. 4 observações. Primeira, eles concordaram em mentir. Segunda, eles se apoiaram mutuamente na mentira, um no outro. Terceiro, eles tinham como objetivo esconder a mentira. Quarto, eles prepararam o discurso da mentira. Não foi algo que aconteceu no percurso da saída de casa até chegar no templo, Adinho. Um coração cheio de Satanás é um coração maquiavélico. É um homem e uma mulher estrategista diante da mentira. Mas pobres coitados. A aliança desse casal, o casamento de Ananias e Safira, era o retrato dos corações corruptos de ambos.
esposo e esposa caminhando rumo a um precipício de mão dadas, conduzidos por olhos cegos e corações enganosos. Enquanto Deus me dá essa mensagem, a verdade é queimando em meu coração e a voz do Espírito dizendo: fuja da mentira. Fuja do engano. Fuja das coisas que geram intenções diabólicas. Então, o casamento deles era o retrato daquilo que estava dentro deles. Pode me iludir, pode me enganar, pode fazer o que você quiser fazer, achando que vai me agredir, mas a Deus ninguém engana. A Deus ninguém engana. Esse é o discurso de Pedro. Esse é o discurso de Pedro. Ananias e Safira tinham livre-arbítrio para escolher, amados. Como vocês que estão aqui têm. Aqui nós temos professores. Aqui nós temos profissionais de várias áreas. Temos empresários. Temos gente que está fazendo faculdade. Aqui tem muita gente inteligente. São pessoas que têm a mente, a alma, com direcionamento de Deus. Vocês não são instrumento de manipulação. Não tem ninguém aqui que é manipulado. Não há discursos e retóricas psicológicos que te amarram aqui dentro. Vocês são sábios. Vocês sabem muito bem que isso tudo aqui é real. Vocês sabem muito bem disso. Ninguém aqui está brincando de ser crente. Ninguém aqui vem aqui aos domingos só por vir. Você vem por um propósito, você vem por um objetivo. Você sabe por que você está sentadinho com o bumbum nesse banco. E você sabe também que grande parte dessa mensagem está falando com você. Você sabe também que a maioria das coisas que está sendo pregada aqui está batendo em você, como está batendo em mim. Não dá para fugir da verdade. A verdade é uma só. Não dá para brincar com a verdade. A verdade não se brinca, você vive. A mentira brinca, você brinca com ela, mas a verdade não. A verdade você vive ela. Então, com base nisso que eu falei agora, você tem a liberdade para fazer a sua escolha. Ontem nós pregamos sobre isso. Você é livre para escolher. Então vamos para o texto, versículo 4, volta. Observe. Ela não pertencia a você, ela o quê? A fazenda. O bem que Ananias e Safira tinha. Eu vou parafrasear. A fazenda que você vendeu não pertencia a você? Ananias respondeu, sim. E depois que você vendeu, o dinheiro não estava na sua mão? Sim. Então o que levou você a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu para mim. Você não mentiu para Tiago. E está lá Tiagão sentado, o apóstolo. Barbudo, bonito, igual eu. Charmoso, igual o pastor Ricardo. Só olhando por sujeito, de cara lavada. Parecia um pavão, com o pulmão, com o peitão estufado, segurando a mentira. Porque quem vai contar uma mentira, o camarada tem que se convencer antes. Você acha que está mentindo? Está no texto. Está aí no texto, está aqui no texto. Você acha que está mentindo para nós? Você acredita mesmo que está mentindo para Mateus? Mateus, ele acha que está mentindo para você. Você acha, Ananias, que você está me enganando as pessoas que estão aqui? É isso que você acha? Não. Você não está mentindo para nós, Ananias. Você está mentindo é para Deus, está aí, ó. É para Deus que você está mentindo, Ananias. Você acha que eu me preocupo com o que você faz fora daqui? Eu, o seu pastor, me preocupo com o que você faz fora daqui?
Não é de responsabilidade minha. Faz o que você bem entender. Faz o que você quiser da sua vida. Viva da forma que você acha que deve viver. Pois se aquilo que você estiver vivendo for uma mentira, você não está mentindo para mim, você está mentindo é para Deus. Se não há verdade, não há conexão entre o que você vive e a palavra que você crê, você está mentindo para Deus, não é para mim. Então qual eram as opções de Ananias e Safira? Manter sua propriedade na mão. Não vou vender, é minha. Segundo, vender e doar tudo. Chegar e falar, tá aqui Pedro, pessoal, tudo aqui ó. Tá aqui ó, vendi, tá tudo aqui, tchau. Vender e não dá nada. Pedro perguntar, cadê o dinheiro da posse? Não vou doar. Hoje não, essa fazenda não. Pronto, não tinha problema nenhum. Não ia acontecer nada com ele se ele fizesse isso. Absolutamente nada. Eu não vou vender, Pedro, porque é o seguinte, apareceu umas terras boas lá em Jerusalém. Vou pegar essa grana, vou comprar essas terras, vou triplicar. Vou fazer mais dinheiro. Aí vai ser bênção para nós, Pedro. Opa, ótimo. Vender e doar parte. Simplesmente vender e doar parte. Pedro, está aqui ó, metade. Outra metade está comigo, viu? Aí você vai dizer assim, mas foi o que ele fez. Não, não foi o que ele fez. Aonde é que está isso na Bíblia? Não foi o que ele fez. Pedro perguntou para ele, esse é o preço da fazenda que você vendeu? Ele falou, é. Ele escondeu parte, ele mentiu. Meu Deus do céu. Para quê? É a sua vida, é os seus atos, é as suas atitudes. Para que isso? Para que ficar inventando uma história? Rasga o verbo. Tá aí, Senhor. Ó, ei, vem cá. Eu fiz isso aqui. Essa é a minha sujeira, essa é a minha caca, essa é a minha meleca. Tá aqui. Não tem como esconder. A Bíblia diz, tua palavra diz, aquele que confessa os seus erros alcança misericórdia. Está tudo aqui, 100%. Eu preciso de misericórdia, eu preciso de misericórdia, eu preciso dos meus pecados perdoados para eu seguir em frente, para ficar livre dessas roupas sujas, roupas velhas. Não foi isso que aconteceu com Ananias e Safira. Quem está entendendo diz amém. O desígnio do coração de ambos fizeram mentir. É a direção do coração, amado. E é muito interessante que hoje aconteceu um fato incrível. Estava eu, minha esposa, minhas duas filhas no carro. Eu estava indo almoçar na minha mãe. Era de manhã, bem cedo, por volta de 12:30. Hoje eu acordei tarde, né? Por causa do culto da virada. Parei, coloquei gasolina e saí. No que eu estou saindo, um sujeito trêbado parou do lado do carro e falou assim, ô companheiro, aquele jeito, você sabe como é que é a voz de bêbado, né? Me dá um dinheiro aí para eu tirar o Jean. Que Jean? Do hospital. Foi Jean, né, que ele falou. Aí eu virei e falei assim, quem que é Jean? O Jean, está no hospital. Me dá um dinheiro aí para eu tirar o Jean. Eu virei e falei assim, pedi 1 centavo. Me dá 1 centavo aí para eu tirar o Jean do hospital. Eu falei, 1 centavo? 1 centavo, tá bom. Eu tirar o Jean do hospital. Eu falei, amigão, vem cá. Fala para mim. Para que você quer o dinheiro? Tirar o Jean do hospital. Eu falei, não, você não vai tirar ninguém do hospital com 1 centavo. Para que você quer o dinheiro? Se você falar a verdade, eu vou te abençoar, cara. Eu vou dar mais do que você imagina que você vai receber. Foi isso que eu falei? Tá bom, vou falar. É para eu comprar uma passagem. Já trocou de mentira. Vou comprar uma passagem para Fortaleza. 1 centavo você vai comprar passagem para Fortaleza? Vou. Falei, onde é que vende essa passagem que eu quero comprar também? Falei, amigo, olha para mim. Qual é a dificuldade que você tem de dizer para mim que você vai pegar o dinheiro e beber? Não vou pegar o dinheiro e beber. Ficou bravo. Você não quer dar, então não precisa fazer isso. Falei, não, eu vou te dar. Agora eu faço questão de te dar para você ir lá e beber mesmo.
Por que você tem medo de falar a verdade? Estou falando a verdade. Não, você não está falando a verdade. E você sabe bem que você não está falando a verdade. Aí peguei R$5 e falei, Tó, vai lá, bebe a sua bebida. Porque eu só estou dando porque a Bíblia diz, dá quem pede. E se eu tenho, eu dou mesmo. E o problema é dele. Então, vai lá. Aí ele saiu. Por que eu estou trazendo esse exemplo? E foi até providencial isso que aconteceu hoje. Para mostrar, para que sirva como lição para mim e para você, que como é difícil contar a verdade sobre aquilo que gera em nós condenação. Como é difícil contar a verdade sobre aquilo que gera em nós condenação. Quer um exemplo? Filho, você passou na escola, o menino foi reprovado. Só que o pai é severo, a mãe é severa. E ficou a cabeça o ano inteiro dizendo que se ele fosse reprovado, chegar no final do ano ele ia apanhar. Filho, passou de ano ou não? Pai, uma luta para falar. Não sei, não saiu ainda isso ano, né? Não sei. Agora o menino que passou de ano, o portão nem abriu lá. Passei! Fui aprovado. O portão nem abriu direito. O moleque já sai gritando na esquina. Dá para ouvir a voz do menino lá na esquina. Por que é gostoso gritar para os céus e aos ventos, né? A verdade. Porque verdade não gera condenação. Quem fala a verdade não dá bom dia a cavalo, como diz minha avó. Dizia minha avó. Verdade não te coloca em prejuízo. Você pode até perder, mas isso não te faz sofrer o prejuízo. O desígnio do coração de ambos fizeram mentir. Coloca para mim Jeremias 17, versículo 9. Profeta chorão, um profeta que viu muitas mentiras. Profeta que antecipa o cativeiro de um povo que entrou na mentira. Olha só, o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreender o coração? Teve um sujeito que foi dar uma oferta aqui na igreja uma vez, muito tempo atrás, já não está entre nós, literalmente não está entre nós, morreu mesmo. E aí, ele me chegou e falou, pastor, eu sinto no coração em te dar uma oferta. Falei, para mim? Não, para a igreja. Falei, é. Falei, então, dê. Domingo eu trago. Falei, tá bom. Aí domingo não veio. Aí ele mandou mensagem, pastor, não deu para ir, mas não esqueci da oferta. Aí passou o domingo e ele chegou. Pastor, eu esqueci da oferta. Falei, irmão, fique em paz. Quando o irmão quiser dar oferta, o irmão dá oferta. Fique em paz. Passou o domingo e sumiu. Passou um mês, não apareceu mais. Cruzei com ele na rua e falou assim para mim, pastor, não esqueci daquela oferta. Toda vez que eu via ele, parecia que estava escrito na testa assim, o cara que vai falar da oferta. Aí um dia, ele já estava doente, aí eu fui orar por ele e falei, irmão, se livra dessa oferta. Essa oferta nunca existiu, irmão. Você foi enganado pelo seu próprio coração. O teu coração enganou você. Sério, pastor? Eu falei, sério. Não, mas eu ainda vou dar. Eu falei, não, irmão, você não vai dar. Não é essa oferta que o Senhor quer de você. O Senhor quer você como oferta.
Ele se arrependeu, oramos por ele. Algumas semanas depois ele morreu. O coração é enganoso. Eu faço as coisas motivada pelo meu coração. Cuidado. Não emocionalize as razões. Ao contrário, racionalize as emoções. Eu faço o que meu coração manda. Continua para você ver para onde é que você vai parar. O coração diz assim, ó. Devolve da mesma medida que você recebeu. A razão diz assim, não faça isso não. Seja diferente. O coração diz, deu na sua cara, devolve o tapa. A razão que está aqui diz, suporte. Perdoa. Se isso não for razão, é o quê? Palavra de Deus, volta a Jeremias 17:9. Palavra de Deus, o coração é mais enganoso que qualquer coisa. Meu Deus do céu, ele é mais enganoso que a própria língua. Meu Pai do céu, ele é mais enganoso que a própria língua. Por isso que a língua é um instrumento do coração. Assim como a minha mão está na função do braço, e o braço está na função do tronco, e o tronco está na função do cérebro, está em função, a língua está em função do coração. A boca fala. A boca fala. A gente, como na condição de psicólogo, a gente fica atento do que sai da sua boca. E sabe aquele negócio tipo, xinguei, mas não queria xingar? Não, você xingou, acabou. Porque se você não quisesse, você não teria feito. Eu joguei a pedra, mas na verdade não queria jogar. Na hora que eu vi, joguei. Não, você sempre quis. É que não estava muito claro na sua razão. Ficou claro depois que aconteceu. Presta atenção, as coisas se tornam racionais depois que acontecem para quem é motivado pelo coração. Para quem anda inspirado pelo coração, as coisas só se tornam razão depois que acontece. Depois que ela vê a caca feita, ela vai começar a processar o que foi feito. Por que eu fui fazer isso? Caramba, meu, olha isso. Contra quem Ananias mentiu? Mentiram. Contra quem Ananias e Safira mentiram? Presta atenção aqui, por favor. Todos vocês. Nós vamos encerrar já. Versículo 3. Volta lá. Capítulo 5, verso 3. Então perguntou Pedro a Ananias, como vocês permitiu que Satanás enchesse o seu coração a ponto de vocês mentir ao Espírito Santo? Contra quem eles mentiram? Contra o Espírito Santo. Continua, versículo 4. Lá na ponta, na última frase. Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Quando toca o seu celular, você manda dizer para o seu filho assim, ó, fala que eu não tô. Você não mentiu para quem ligou para você, você mentiu para Deus. Quando você vai pagar uma conta e o dono do bar calcula a conta R$68, ele passa sem querer 48, e você vira as costas e faz, não que tenha gente que faça isso aqui, pelo amor de Deus, faz de conta que nada aconteceu e vai embora e entra no carro. Você não mentiu contra aquele homem, você mentiu para Deus. Quando tem uma caneta Bic em cima de uma mesa lá na sua escola,
e você pega a caneta e sabe que não é sua, e põe no bolso e leva embora, você não mentiu para o dono da caneta, você mentiu para Deus. Ananias e Safira cometeram um erro gravíssimo em acreditar que estavam apenas mentindo para homens, para os apóstolos, para os líderes. A mentira não era contra esses homens, a mentira era contra o Espírito Santo, portanto as consequências se tornou mais grave ainda. É isso que eu e você temos que entender. Tá tudo bem agora, tá tudo certo, meu irmão, tá tudo beleza, tá fluindo. O barco está andando em cima da água como se fosse um carro andando em cima do asfalto. E uma mentirinha aqui leve aqui, outra mentirinha ali, uma mentirinha aqui, porque você sabe, né? Fazer o quê? Esse Brasil, do jeito que é, se a gente fizer a verdade, a gente quebra, a gente não anda para frente, a gente não, como trabalhador, a gente não dá certo. É uma mentirinha aqui, é outra mentirinha ali, a consequência vai vir lá na frente, e não é eu que estou dizendo, é a palavra. Hebreus 10, 31. Veja, Hebreus 10, 31. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Eu já disse aqui, torno a repetir, olha aqui para mim todo mundo. É melhor cair na mão do diabo do que cair na mão de Deus. Porque se você cair na mão do diabo, Deus te tira de lá. Mas se você cair na mão de Deus, quem é que te tira de lá? Quem é que te arranca de lá? O sucesso de uma igreja não é a quantidade de pessoas, mas a qualidade dessas pessoas. O sucesso de uma igreja, de uma liderança, não é a quantidade delas, mas a qualidade delas. A mentira é um grave pecado. A mentira é um pecado que quem mente torna-se distante de Deus. Salmo 101, verso 7. Olha o que diz o texto. Quem pratica a fraude não habitará no meu santuário. O mentiroso não permanecerá na minha presença. Sabe o que vai acontecer? Vai chegar uma hora que isso aqui vai se tornar insuportável para você, para quem mente na realidade. Ouvir minha voz vai se tornar dolorido demais. E aí você vai procurar um lugar que abafa a sua alma, que te acolhe de um jeitinho tão gostoso, mas que não confronte aquilo que você está fazendo de errado. Certa feita, eu disse para uma pessoa, por que você saiu de lá? Ele falou assim, o senhor prega muito duro. As pregações do senhor é muito duro. Aí eu fui para a igreja lá do outro lado, que lá as pregações é mais tranquila. A gente está num tempo em que ficar ouvindo esse tipo de pregação do senhor é ruim. A gente está num tempo que as pessoas estão feridas, as pessoas estão machucadas, as pessoas estão doentes, as pessoas estão caídas, as pessoas precisam ouvir coisas que colocam elas de pé. Falei, que adianta estar de pé e ir para o inferno? Eu não fui chamado para massagear o seu ego, eu fui chamado para te conduzir para o céu. Você tem que ir para o céu, é para lá que você vai. E no dia que você morrer e eu for fazer o seu velório, eu falei, eis aqui um salvo que morreu em Cristo, que agora entrou pelas mansões celestiais, passou pelos portões eternos. Eis aqui um homem digno de entrar no céu, porque Cristo o fez digno. Aí eu respondi, não, você não foi isso não. Você saiu de lá porque você não suportava ouvir a verdade do Evangelho. Só dói a verdade do Evangelho quando as minhas feridas é cutucadas por ela. E só suporta essa dor quem de fato deixa ser corrigido.
Muitos que estão aqui já sentiu o cajado no lombo e foi embora daqui com raiva de mim. Mas no domingo seguinte voltou e disse: louvado seja Deus pela palavra que me educou, me orientou, me instruiu para ser um crente melhor. Não melhor ao meu pastor, mas melhor a Cristo, o meu Senhor, o meu Deus Todo-Poderoso. Há mulheres aqui que testemunham isso, em função, porque viu a transformação do marido. Há maridos aqui que testemunham isso, porque viu a transformação da esposa. E louvado seja Deus por isto. Não é mérito de quem prega, é mérito do Senhor que tem falado com a igreja, e a honra é de quem ouve e recebe essa palavra. Você pode aplaudir Jesus? A mentira é um pecado, e quem mente certamente vai morrer. Romanos 6:23. Olha o que diz o texto: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Se a mentira é um pecado e eu peco, eu vou morrer. Vou morrer literalmente. Gente, no caso de Ananias e Safira foi morte literal. Foi morte espiritual, foi morte carnal, foi morte física. Então eu tenho que fazer o quê? Para não cair nessa. Pedir para Deus examinar meu coração, ué. Faz isso, ué. Jeremias 17:10. Olha o que diz Jeremias. Olha o que diz Deus através de Jeremias: eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente dos homens, mas eu também sou aquele que dá recompensa a cada um de acordo com sua conduta, de acordo com as suas obras. Não é eu que vou dar a recompensa, porque eu fiquei sabendo que você está pecando e eu vou tirar você da liderança. Fiquei sabendo que você está fazendo algo errado, eu vou chegar em você e falar: olha, é o seguinte, você está afastado porque você é uma vergonha para a igreja, vai, faz. Não é eu que vou te dar a recompensa. O fruto podre cai sozinho da árvore. É Deus que dá a recompensa. É Deus que trata com a gente. E aí, meu amigo, a consequência é de quem quer continuar assim. Versículo 5 do capítulo 5 de Atos. Ouvindo isto, Ananias caiu e morreu. Versículo 10 do capítulo 5. Naquele mesmo instante, ela caiu morta aos pés dos discípulos, dos apóstolos. Por causa da mentira, Ananias e Safira sofreram a mais dura consequência, a morte espiritual e física, e perderam a relação com Deus. E para encerrar, os caminhos para quem fala a verdade é a verdade. Simples assim. Quando eu falo a verdade, está vendo esse tapete aqui? Esse tapete aqui, ele está em cima desse palco. Esse palco está em cima desse revestimento. Esse revestimento está em cima de uma camada de concreto. A camada de concreto está em cima da terra. A terra está em cima das mãos de Deus. Se eu tirar o tapete, sobra o palco. Se eu tirar o palco, sobra o revestimento. Se eu tirar o revestimento, sobra o concreto. Se eu tirar o concreto, sobra a terra. Se eu tirar a terra, eu encontro aquele que realmente sustenta tudo, Jesus Cristo. Aplauda o Senhor Jesus. Aleluias. João 14:6, se coloque de pé. João 14:6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu estou sobre Jesus, que é o caminho. Embaixo desse caminho, a verdade. Embaixo da verdade, a vida. Embaixo da vida, há aquele que sustenta todas as coisas com suas mãos.
o Deus Pai Todo-Poderoso. Aleluias, aleluia, adore ao Senhor Jesus.